Olá, bom dia. Bom dia aos meus amigos, aos irmãos em Cristo, do Instagram, do Facebook. Quinta-feira, mais um dia chuvoso em Petrópolis, mais uma manhã fria. Espero que vocês tenham dormido bem, passado bem a noite. E mais uma vez a gente está aqui para meditar na palavra do Senhor e compartilhar um pouquinho dessa palavra. Essa semana a gente tem conversado um pouquinho sobre relacionamentos, né? Que acontecem na Bíblia, que aparecem na Bíblia. Relacionamentos, nós falamos na segunda-feira sobre o relacionamento de Deus Criador com Adão. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigo. Falamos do relacionamento de Deus com Caim na terça-feira. Falamos do relacionamento de Deus com Noé ontem. E hoje eu separei aqui pra gente falar sobre o relacionamento de Deus e Abraão, né? Mas no momento que o texto bíblico que a gente vai ler, Abraão ainda não tinha esse nome, ainda era Abrão, né? Então, Deus e Abrão. Bom dia, Babi. Bom dia. Senti sua falta ontem, mas eu vi que depois você acompanhou o vídeo. Todo mundo acordando cedinho, né? Olha que esse tempo tá friozinho, né? Pede pra ficar mais na cama, mas a gente tem os nossos compromissos, acaba que acorda cedo mesmo. Bom, então vamos lá. Hoje, bom dia, Raquel. Hoje falando então sobre o relacionamento de Deus e Abraão. A gente ainda está no Velho Testamento, ainda estamos no livro de Gênesis. Então agora a gente caminhou um pouquinho mais na história, né? Nós já passamos pela parte do dilúvio. O dilúvio já aconteceu. Noé já saiu com a sua família da barca, né? E aí foi se multiplicando, né? A família foi se multiplicando. Então a gente chegou na parte de Abrão. E aí eu quero ler Gênesis no capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos assim, saltando, só pra gente poder pegar uma linha de raciocínio quando eu digo sobre o relacionamento de Deus com Abrão, tá bom? Então, Gênesis 12, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Agora vamos ler o versículo 4. Diz assim: Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abrão. Então Abrão saiu de Harã com 75 anos, porque Deus mandou ele sair dessa terra para uma terra que ele mesmo, que Deus iria mostrar. Versículo 7. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel fica a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Agora capítulo 13, versículo 3. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar onde fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Versículo 18, finalzinho do versículo 18. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Gente, assim, eu estava acompanhando essas leituras, né, saltando assim esses versículos, e sobre o relacionamento de Deus com Abrão, que eu achei muito interessante, é que Deus deu uma ordem para Abrão, né? Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não disse para ele para onde ele iria. Exemplo, sai da terra e vai para tal lugar. Sai do Brasil e vai para, vai para Colômbia. Deus não disse para onde Abrão devia ir. Deus só falou assim: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e você vai para um lugar que eu vou te falar onde é. A primeira questão primeiro sai. Deus não falou assim: espera um pouquinho que eu vou te falar onde é, aí depois você sai. Não, Deus deu uma ordem. E essa ordem que Deus passou para Abrão era uma ordem que era meio no escuro, né? Sai da sua terra e do meio dos teus parentes. E vou para onde?
Só sai que eu vou te dizer para onde você vai. Então, assim, achei essa relação interessante, né? Porque houve ali uma ordem de Deus e houve uma obediência da parte de Abrão. Ok. E dali foram caminhando, né? Aparece aqui nesse texto que eu li alguns versículos, mas se a gente ler o texto inteiro, mostra o caminho que Abrão foi fazendo. Agora, um fato curioso que eu observei aqui nesses textos é que durante todo o caminho, durante todo o percurso, Abrão adorava a Deus. Em diversos momentos você vai observar que diz assim, Abrão, também neste lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor. Abrão, durante todo o percurso, mesmo sem saber o ponto final, né, para onde o Senhor estava mandando, guiando ele, durante todo o percurso, Abrão adorava a Deus. Isso é muito interessante, porque a gente não tem o controle do nosso futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de hoje. Nós temos um planejamento básico, mas a gente não tem garantia de que aquele planejamento que nós fizemos, se ele de fato vai acontecer. A gente não tem garantia. Mas nesse caminho do dia de hoje, de amanhã, do final da semana, durante todo esse caminho, é importante a gente adorar o Senhor. Porque isso é uma atitude de confiança em Deus. Eu não sei para onde Deus está me guiando, eu não sei para onde Deus quer me levar. Eu só sei que eu vou obedecer o que Deus quer para mim e eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo porque o que Deus quer é sempre o melhor. É sempre o melhor. Então, uma questão importante desse relacionamento aqui de Abraão, né, Abrão com Deus, é a questão da confiança e a questão da adoração. Acredito que nos nossos relacionamentos terrenos, né, relacionamento com pai, mãe, com amigos, com namorado, marido, eu acredito que nós temos alguns relacionamentos de confiança. Não sei se vocês são como eu, mas eu tenho poucos relacionamentos de confiança, que eu digo assim, de que eu confio de olhos fechados, né? Eu tenho poucos. Mas esses relacionamentos que eu tenho de confiança são relacionamentos muito importantes e que são importantes para mim, então eu busco sempre agradar, eu busco sempre querer que esteja perto, eu busco sempre ouvir, eu busco sempre a companhia. Então, o relacionamento que Abrão tinha com Deus era um relacionamento de proximidade, de obediência e de adoração. O nosso relacionamento com Deus precisa ser da mesma forma, de obediência e adoração. Outro fator importante que eu encontrei aqui nesse texto é sobre a sinceridade que Abrão tinha com Deus. Desde o primeiro momento, Deus prometeu a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. Várias coisas aconteceram nesse caminho, tá? Abrão saiu com o Ló, sobrinho dele, foi para uma terra. Depois Ló e Abrão se separaram. Ló foi feito prisioneiro, né, de um outro reino. Abrão ficou sabendo. Abrão foi lá, salvou, né, o Ló dessa prisão. Aconteceram várias coisas nesse percurso. E Deus sempre falava para Abrão, essa terra vai ser dos seus descendentes serão numerosos. Só que Abrão confiava em Deus, mas Abrão foi muito sincero. Em vários momentos, Abrão falou assim, eu separei aqui um versículo especial, ó, capítulo 14, depois que Abrão libertou Ló, que havia sido feito prisioneiro, Melquisedeque abençoou Abrão, e lá no versículo 20, capítulo 14 de Gênesis, versículo 20, no finalzinho do versículo 20, está dizendo assim, aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Então Abrão foi e reconheceu a Melquisedeque que havia abençoado Abrão depois daquela vitória da guerra. Aí passou. Capítulo 15, depois disso Abrão teve uma visão. E nela o Senhor lhe disse, Abrão, não tenha medo. Olha o que o Senhor Deus disse para Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa.
Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Olha que interessante, Abrão foi sincero com Deus. Senhor, o Senhor está me dando recompensa, mas assim, o que eu mais queria era ser pai, eu queria ter filhos. E aí o Senhor falou assim com ele: Você vai ser pai, eu tenho essa promessa para você. Queridos, às vezes é muito difícil a gente acreditar nas promessas que Deus tem pra gente. Às vezes é muito difícil. Mas a gente pode ser sincero com Deus, assim como Abrão foi. Quanto mais intimidade, mais proximidade de Deus a gente tem, a gente consegue abrir o nosso coração de uma maneira muito mais natural. Então, ser sincero com Deus e dizer para Deus assim: Senhor, eu quero muito essa bênção, é algo que está no meu coração. Faça a tua vontade. Mas é tão difícil crer, Senhor, é tão difícil descansar, é tão difícil confiar. A gente pode ser sincero com Deus, né? Um coração sincero é o que o Senhor espera de cada um de nós. Então, nesses textos, né, nesses versículos que a gente leu de Gênesis, que a gente pôde observar um pouquinho do relacionamento de Deus com Abrão, eu digo um pouquinho porque tem muito, a história continua, né, ao longo dos outros capítulos, a gente vê muitas experiências de Abrão que aí se torna Abraão, né, com Deus. Mas só nesses versículos, nesse pequeno texto que a gente viu, a gente consegue ressaltar esses dois pontos. Primeiro, Abrão cultuava, adorava a Deus em todo o caminho. Em todo o percurso havia adoração a Deus. Adoração a Deus significa ato de confiança. Independente do que aconteça, independente para onde o Senhor está me levando, que eu não sei qual é o ponto final, não sei qual é o destino, eu adoro o Senhor porque eu confio no Senhor. Adoração. E um outro ponto importante é sinceridade. Senhor, eu sou humana, sou falha. E muitas vezes eu caio na incredulidade. Então, Senhor, me ajuda. Sermos sinceros com Deus nos aproxima do Pai, porque quanto maior a nossa sinceridade com Deus, mais Deus vai falando com a gente, mais Deus vai se mostrando, mais Deus vai se colocando próximo, e a gente vai sentindo no nosso coração aquele afago, aquele acolhimento, e a gente percebe: é Deus falando comigo. É um louvor que a gente escuta, que nos dá uma resposta. É um irmão que passa pela gente e nos dá uma palavra. É a leitura bíblica que quando a gente faz, a gente percebe assim: é Deus falando comigo. Então a gente pode ser sincero com o Senhor, porque Ele ama a sinceridade. Ele quer mesmo que nós sejamos sinceros com Ele. Até sinceros com a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Sejamos sinceros com Deus. A sinceridade faz com que os relacionamentos se fortaleçam, né? Então é importante essa sinceridade com o nosso Pai. Vamos orar então para a gente encerrar esse momento de devocional matinal? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, porque nós tivemos alguns minutos para refletirmos na Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque a gente aprende tanto lendo as Tuas Escrituras. Nós entendemos, ó Pai, que a Bíblia é a palavra do próprio Senhor, é a palavra que o Senhor quis revelar a cada um de nós. Nós cremos nessa palavra e nós, ó Pai, somos dependentes dessa palavra, dependentes da Tua Palavra, dependentes de Ti. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está acompanhando a live. Te agradeço pela vida das pessoas que ainda vão ver esse vídeo. E entrego a vida de cada um de nós nas Tuas mãos. Que o nosso dia seja guiado por Ti, nos dê sabedoria, nos mostre, ó Pai, a cada momento o caminho que o Senhor quer que nós percorramos. Da mesma forma que o Senhor fez com Abrão, falando que o Senhor mostraria o caminho, nós também queremos, ó Pai, ser guiados pelos Teus caminhos, pelo Teu desígnio, Senhor.
que no final do nosso dia nós possamos olhar, ó Pai, e agradecer por tudo que o Senhor fez para com as nossas vidas no dia de hoje, que sejamos gratos e que tenhamos sempre louvores de adoração ao Teu nome nos nossos lábios, que o nosso dia seja impregnado, ó Pai, de louvores a Ti. Nós pedimos porque confiamos em Ti e sabemos que Tu estás sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenham um dia rico na presença do Senhor. Meu primo Fael, que Deus te abençoe. Raquel, Babi, todos sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, tá bom? Um grande beijo. Tchauzinho.